Próximo tópico, outro item. Agora, em se tratando da atenção, eu separei 4 itens relacionados aqui. Então, quais são esses 4 itens? Remoer o passado, sofrer por antecedência, pensamentos negativos e pensamentos intrusivos. Então, vamos explicar isso aqui primeiro para vocês entenderem. O que é o momento presente? Vamos começar com uma explicação lógica que eu sempre falo nos meus vídeos. Se imagina num momento incrível da tua vida, um momento top. Agora, eu quero que você pare para analisar se nesse momento você estava remoendo o passado ou você estava sofrendo pelo futuro. Pare para analisar. A grande maioria dos casos, a pessoa estava vivendo o momento presente. Então vamos fazer uma engenharia reversa aqui, vamos analisar de forma contrária. Se você estava vivendo o presente, não estava vivendo o futuro nem o passado, vamos colocar uma engenharia reversa. Se você conseguir viver mais o momento presente, você não vai ter a garantia de ter momentos tão bons quanto esses momentos incríveis. Afinal, a escassez é uma das coisas que torna tudo incrível também. Mas assim, teus momentos vão ser melhores. Então, essa é a definição do momento presente. Agora, eu vou definir todos os 4 itens que eu falei aqui. Remoer o passado é um comportamento que a pessoa fica, por exemplo, numa cama, num quarto escuro, deitado, remoendo o passado. Todos aqui podem se aplicar dessa maneira e de outras maneiras. E a pessoa fica ali por horas. Então, talvez ela estava de regime, comeu alguma coisa a mais do que eu gostaria e vai remoer o passado, de sofrer pelo que aconteceu no passado, pelas relações, pela comilança do passado, pelas escolhas, por tudo relacionado ao passado. Então, assim, será que é possível parar, reduzir esse comportamento? A gente começa reduzindo a intensidade, reduzindo o contexto, facilitando para que a pessoa remoa menos o passado e de forma que todo critério que eu utilizo é o seguinte: isso está interferindo de alguma forma na tua vida? Se a resposta for sim, quer dizer que você precisa melhorar. O que eu quero dizer com isso? Interferir, diga-se interferir de maneira negativa. Por exemplo, você está deixando de dormir bem por causa disso? Você está deixando de comer bem por causa disso? Você está deixando de ir atrás dos seus sonhos por causa disso? Bom, está interferindo, né? Tem fatores aqui que interferem. Sofrer por antecedência é a mesma coisa. É uma ansiedade em relação ao futuro. Então você tem alguma coisa que vai acontecer, você fica sofrendo em relação ao futuro. Pensamentos negativos é um comportamento que se adapta ao mesmo quadro, mas ele é mais do momento presente, assim. Ele não se trata do passado e do futuro, se trata do momento presente. É só pensar coisas ruins mesmo. E pensamentos intrusivos, por exemplo, você está andando, de repente você pensa, nossa, vou pegar uma faca. E tipo, cara, não é normal esse pensamento aqui. Aí de repente você pensa, nossa, como eu poderia fazer alguma coisa, tipo, contra aquela pessoa ou contra mim mesmo, mas não é que você tenha vontade de matar alguém ou até mesmo de se matar. É que esse pensamento ele invadiu a sua cabeça. Não tem nenhum problema com isso. Tem um professor meu que teve esse problema e ele falou que a meditação foi de grande auxílio nessa parte e na parte da regulação, no sentido das emoções, que ele teve aí uma grande dificuldade, uma oscilação de humor muito grande, Então ele acabou que com a meditação ele conseguiu ter resultados significativos. Então, assim, esses 4 itens têm já grandes evidências que comprovam que a meditação tem um resultado efetivo contra eles. A meditação de forma regular. Então, se você meditar de maneira regular, você vai conseguir
resultado. Regulação emocional, né, a própria oscilação de humor, irritabilidade e choro. Então, assim, ela interfere bastante, ela auxilia bastante as pessoas a conseguirem se acalmar, as pessoas a conseguirem controlar o choro, controlar o estresse, a controlar de fato a regulação emocional. Elas conseguem auxiliar mesmo. Então, por exemplo, a pessoa está chorando muito. Tem algumas práticas indicadas, como ouvir uma música, conversar com um amigo, como tentar alguns outros recursos que não chorar. Às vezes, se nada estiver dando certo, talvez ela tenha que ter alguns enfrentamentos mesmo chorando, né? Entrando em alguns pontos específicos do choro. A irritabilidade, a pessoa está muito revoltada, a pessoa está indo para agir. A maioria das pessoas sabe que você deve evitar agir de cabeça quente, porque você não toma boas atitudes. A mesma coisa é a questão da desregulação emocional, de você, por exemplo, querer acabar com a própria vida. Geralmente, você não quer acabar com a própria vida. Geralmente, você quer acabar com o próprio sofrimento. A vida você quer continuar vivendo. Só que você pensa, se eu acabar com a vida, eu acabo com o sofrimento. E a meditação ela tem um grande auxílio nesse ponto também. A questão das crises, então crise de raiva, crise de choro, crise de ansiedade, crise de pânico. Tem fortes evidências aí da meditação estar auxiliando nesses pontos. Então a meditação ela tem resultados expressivos nesse sentido. Da seguinte maneira, você começa a fazer uma psicoterapia, você começa a mensurar as suas crises, então você tem 2 crises por dia, grande, começa a ter uma crise na semana e mais pequena. Você reduziu a frequência, você reduziu a intensidade, você reduziu a duração, você controlou os contextos, você nota que fica irritado quando algumas coisas acontecem. Você começa a ter um controle tanto sobre essa irritação como o que você vai fazer depois que você ficar irritado. Às vezes você se irrita menos, às vezes você até se irrita, mas você tem uma flexibilidade e você consegue voltar a se acalmar para agir com a cabeça normal. Então, assim, perceba que quais são os seus gatilhos e o que você precisa. E tem, naturalmente, aí possibilidade de buscar ajuda para estar reduzindo essas crises. Seja crise de raiva, seja crise de choro, seja crise de ansiedade, de pânico. Não é normal você chorar todo dia, você ter crises todo dia. Não é normal você passar raiva o tempo todo, você estar ansioso e nunca passar as crises. Você ter efeitos físicos como taquicardia, problemas aí do estômago, você ter o rosto paralisado, não é normal. O normal é viver bem. Então busque ajuda e comece a tratar desses pontos.